Para quem me acompanha sabe que esse aqui não é o segundo episódio do Diários do Caos, né? Meio que um vlog, mas é o segundo vídeo que eu estou postando aqui no feed, né? Parece que vocês gostaram desse formato, esse formato onde eu fico mais próximo aqui do microfone, formato mais leve, né? Com uma edição menos pesada, mais focado no conteúdo e na divulgação. E antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês que compartilharam o vídeo anterior e mais uma vez pedir, por favor, pessoal, compartilhem esse vídeo, compartilhem o material de todos os divulgadores, vamos espalhar a palavra, vamos tentar com esse material continuar aí, né, água mole em pedra dura, converter mais algumas pessoas para a realidade. Então vamos lá, o que mudou desde o último vídeo para esse? Muita coisa. Em primeiro lugar, aquelas incertezas agora são afirmações. Óbvio, o que aconteceu em Manaus é culpa das variantes, ou melhor, de uma variante, a P1. Eu falava que o que está acontecendo aqui agora podia ser causa dela, eu posso afirmar, é culpa dela. Um amigo meu de plantão lá do Mário Gatti, o André Ribas, ele lançou um paper esses dias, né, um trabalho junto com o pessoal de pesquisa, falando sobre sequenciamento genético, né, do Covid no Brasil, os lugares que eles estão testando. E já está claro que a P1 deve ter surgido em torno de setembro, lá em Manaus, e que ela já está aqui e ela está se espalhando como fogo. Na verdade, todas as variantes estão aqui no Brasil, mas elas não têm a mínima chance com a nossa amiguinha P1. Essa aí é coisa nossa. É britânica, sul-africana, norueguesa, canadense, qualquer variante, a P1 come com farinha. Então ela está se tornando hegemônica, ou melhor, praticamente daqui a alguns meses todo mundo que tiver Covid no Brasil, a maioria esmagadora vai ser dela ou das filhas dela, sabe-se logo que vai sair disso. Mas toda vez que você tem uma vantagem, você ganha a corrida. Vamos entender um pouquinho melhor como que ela funciona, o que ela é. Em primeiro lugar, ela é mais virulenta. Quanto? 2,2 vezes mais, 220% mais. Ou seja, se a Covid normal passa, né, de uma pessoa passa para 3 e pouco, essa passa para 8, 9, isso no ambiente aberto. Se a Covid, né, normal no ambiente fechado passava para 7, 8, essa passa para 15, 16. Praticamente assim, você entrou numa sala, né, com uma pessoa que tem a P1, você vai pegar ela. Lógico, daí entra aquele lado de que ela precisa de menos partículas virais para ser transmitida. Antigamente você precisaria ficar nessa sala meia hora para pegar Covid, não sei, né? Com essa você vai precisar de, sei lá, 15 minutos, 10 minutos. Ela faz muito mais com menos. Com poucos soldados ela faz guerra. Que mais? Nós sabemos que ela tem a capacidade de se multiplicar mais. E, ao mesmo tempo, por causa dessa quantidade, ela causa uma doença mais grave em pacientes mais jovens. Ela é um problema também pelo fato de que ela consegue escapar da imunidade. Vou falar primeiro aqui da imunidade de quem já pegou Covid, imunidade inata. Já tem pesquisas mostrando que de cada 10 pessoas que pegaram Covid e que têm IgG positivo, pessoas que tiveram imunidade, 6 vão pegá-la de novo. Então assim, sabe, gente, é mais do que a metade. Então eu falei que março agora seria o pior mês da pandemia, porque está começando uma nova pandemia. Está começando a pandemia da P1. Não é que é segunda onda, como eu falei no meu vídeo passado. Zerou o jogo. É uma nova onda, é uma nova pandemia. Estamos vendo Covid nível hard. Passamos de nível. É como se tivesse começado tudo do zero. Para ele, para o vírus, para nós, todas as sequelas, todas as mortes, todo o desgaste físico, emocional e econômico estão aí. Então a gente vai ter que enfrentar um inimigo pior, sendo que nós estamos mais cansados. E para piorar, o salzinho na ferida de verdade é que ela mata mais. Somando todas essas duas características que ela tem, ela fica mais letal. Como eu já falei talvez num outro vídeo, a Covid não se importa se você morre ou não, porque ela passa quando você ainda não está sentindo. Para a Covid, se ela matasse 100% dos infectados, mesmo assim ela seria uma pandemia, porque primeiro você passa, depois você fica doente, depois você morre. Então, somando todas essas coisas, o efeito colateral dessas mutações é que ela é mais letal. Quanto? 90%. 70%, 90%, vamos colocar 90%. Praticamente ela mata o dobro. Lembra 1% que a gente falava lá? Vamos subir para 2%? É mais ou menos isso. E daí vem o lado mais perverso que eu acho dela, do fato de que ela ataca mais ou ataca pior os pacientes jovens. Por todas essas características e pelo fato de que ela faz uma carga viral maior, né, nos mais jovens. Na verdade, ela faz uma carga viral alta também nos idosos, mas os idosos já faziam carga viral alta com o Covid normal. Como a Átila explicou, ela faz em torno de 10 a 15 vezes mais vírus do que a Covid normal. Para vírus não é grande problema, né? Acontece em outros tipos de vírus, mas é o suficiente para que ela consiga dar uma doença grave em pacientes que antes não tinham. É como se assim,
né, os pacientes jovens com a Covid normal tinham uma doença mais leve porque a imunidade deles dava conta do recado. Agora, aquilo que acontecia com pacientes de 60, 70, 80 está acontecendo com pacientes de 50, 40, 30. Essa Covid AP1, ela dá uma doença nos pacientes mais jovens como a Covid antiga dava nos pacientes mais velhos. Isso é problemático. E a gente está vendo isso acontecer em tempo real. Quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha em UTI está vendo isso. Não sei se eu trouxe esse dado já para vocês, mas nesse momento, 60% a 65% dos pacientes que estão em UTI de Covid no estado de São Paulo têm menos de 50 anos, sem comorbidades. É um perfil que não existia antes. Quer um exemplo prático? Vou trazer para vocês. Eu atendi um paciente, 39 anos, sem nenhuma doença, com um quadro bem inicial de Covid. Ele teve aquela historinha clássica, começou com dor de garganta, tosse, diarreia. No terceiro dia de doença, ele procurou o pronto-socorro. Foi ver lá o que estava acontecendo, passou em consulta, o médico examinou ele, pediu exame de sangue, tudo normal, e pediu a famosa e necessária tomografia. O pulmão, numa tomografia, para ver pulmão, ele tem que ser escuro, né? Ele tem que ser preto, porque preto é ar no raio-x ou na tomografia. Se você vê um monte de risquinho de veinho branco nessa quantidade que eu vou mostrar agora, esse é o normal. São as veias e brônquios de um pulmão normal. Então isso que eu vou mostrar para vocês é como seria a tomografia minha ou sua se a gente não tivesse nenhuma doença. Tomografia desse cara com 3 dias de história de Covid. Só que a história não acaba por aqui. 48 horas depois, 2 dias, ele sentiu uma piora, sentiu cansaço. 5º dia de história, gente. 5 dias de Covid. Para a maioria das pessoas que pregam o tratamento precoce, ele não teria tomado nem o primeiro comprimido de ivermectina. Ele procurou o hospital, novamente. Essa foi a tomografia que ele fez nesse dia. Tá vendo todo esse branco? Uma parte disso é o que o pessoal está chamando, se você já passou no pronto-socorro de ouvido falar disso, do vidro fosco. Mas nem dá para ver mais tanto o vidro fosco. Ele tinha 80% do pulmão tomado pela Covid. 48 horas. 80%. A gente não via isso em pacientes jovens. Pode ser que, né, tudo bem, ok, um caso ou outro, mais raro, né, fatalidades acontecem. Mas eu estou trazendo esse exemplo para mostrar para vocês que isso está ficando comum. Pacientes jovens evoluindo mal muito rápido. Esse caso foi o 3º paciente que eu tive que intubar nessas condições. Jovem, sem comorbidades, evolução rápida, no mesmo hospital, na mesma semana. Então, sim, a Covid ficou pior. E por que a P1 é tão terrível assim? Como é que ela tem essa capacidade? Para começo de conversa, como eu coloquei no meu texto, ela tem todas as mutações que as outras têm, só que tudo numa coisa só. Ela nasceu no pior terreno possível, o terreno mais árido possível, que foi Manaus. Manaus sofreu muito na primeira onda da pandemia, como a gente falou, ao ponto que chegou a 70% da população estar imune para a Covid. Então, entenda uma coisa, sei lá, eu sou um vírus de corona que nasci hoje, e eu tenho a capacidade de infectar pessoas que já pegaram Covid, assim como pessoas que nunca pegaram. Só que eu saio para a rua e a chance de eu encontrar alguém que pegou Covid é pequena, está no começo da pandemia. Então, qual que é a vantagem desse meu superpoder? Nenhuma. Eu sou um Covid raquítico, magrinho, óculos escuros, óculos de fundo de garrafa. Então eu vou apanhar dos outros Covid. Essa vantagem minha não é vantagem nenhuma. Só que daí, passado 1 ano, passado 2 anos, acontece de essa mesma cidade agora estar com 70% das pessoas imunes à Covid. Os valentões que batiam em mim na escola, agora não conseguem mais arranjar emprego, não conseguem mais pegar ninguém. Eles estão sofrendo, estão morrendo de fome na rua. Morrendo literalmente, porque não conseguem mais infectar as pessoas. É aí que aquela coisa que parecia inútil se torna um superpoder. É aí que eu vou crescer. Então, bem entre aspas, é como se a P1 tivesse sido forjada num ambiente mais árido, num ambiente mais terrível para um Covid poder se formar. Mas ela não está pronta ainda não. Ela ainda vai mudar. E quanto mais pessoas pegarem a doença, mais ela vai mudar. É sempre assim. Quanto mais gente pega, mais mutações acontecem. Isso é um problema, porque isso aconteceu lá em Manaus, onde tinha essa coisa de 70%. Lembre-se que eu falei de um escape vacinal de 60%, mas aqui a gente não tem. Então você não vai ter esses 40% que vão conseguir se safar. Aqui vai ser pior. Aqui vai ser muito pior. O que a gente pode fazer? Já falei no outro vídeo. Máscaras, distanciamento, vacinas. Das máscaras eu quero trazer uma coisa para vocês. Para quem puder, para quem quiser,
para quem der, usem a melhor máscara possível sempre. Muitas pessoas perguntaram, mas Adriano, qual que é a melhor? Sempre tem uma hierarquia entre as máscaras. A melhor é a N95. Se você tem como comprar, sabe como usar, tem vários vídeos aqui ensinando, compre ela, use ela. Quando? Quando puder. Para descer e pegar uma pizza, não precisa. Talvez não precise, mas você vai ficar no ambiente fechado, você vai entrar no supermercado, você vai pegar um ônibus, você vai fazer o que for e você pode usar ela, use ela. Não dá, você vai usar a máscara cirúrgica, talvez com aquele nozinho que eu ensinei ou outras técnicas, mas você vai usar a melhor máscara que você puder. A máscara de tecido ficou realmente para terceiro plano, quando você não tiver outra coisa para usar, mas use, sempre. Poxa, Adriano, você só trouxe uma notícia, você só trouxe coisa ruim aqui pra gente? Nem tanto. Temos algumas notícias boas, né? Como eu vi na live do Átila e algumas coisas que eu andei puxando. Pelo que tudo indica, as vacinas funcionam um pouquinho melhor do que tinha se imaginado. Lançou alguns trabalhos aí um pouco alarmistas, falando que a Coronavac não funcionava. Era um trabalho fantástico, com 8 pessoas. 8. Isso é para nada. Segundo lugar, já saiu uma preliminar hoje, de que foi feita uma outra pesquisa com o maior número de pessoas e parece que a AstraZeneca não precisa, a vacina de Oxford, essa que está aqui no Brasil, não vai nem precisar de update, que ela consegue proteger sim e proteger bem contra a variante P1, que é a nossa que está aqui. Coronavac, pelo que tudo indica, vacina de vírus morto, protege muito bem, obrigado. Vacina da Pfizer, vacina da Janssen, que são vacinas novas, estão sendo testadas, mas pelo que tudo indica não perde tanto de eficácia assim não. Mas Adriano, você acabou de falar que esse vírus é o capeta, aquele tal, que o anticorpo não gruda nele. Entenda uma coisa, eu já ouvi muito médico vomitando esse sato que sempre pegar a doença é melhor que a vacina. Sempre na medicina a gente não existe, tá? Existem algumas doenças do qual a vacina te dá uma imunidade melhor do que pegar a doença. Por vários motivos. Vou dar um exemplo, HPV. No HPV é um vírus que foi feito para burlar a sua imunidade. Então você pegar HPV é uma desgraça. O vírus vai entrar no teu DNA, ele é um vírus herpes. E vai ficar no resto da tua vida dentro dos seus neurônios. E toda vez que você ficar com a imunidade baixa, ele vai aparecer, como um herpes de boca. Então ele foi feito para escapar dos seus glóbulos brancos. Quando você toma uma vacina, você está pegando um pedaço dele e está dando de bandeja, de lambuja, para os seus glóbulos brancos. Ele não tem como fugir. Então você produz uma imunidade que naturalmente você teria muita dificuldade de produzir. Tradução simultânea, a vacina é melhor do que pegar a doença. Será que a Covid é assim? Não sei. Pelo que tudo indica, parece que sim. Parece que as vacinas são melhores do que pegar a doença. Mas por que isso, Adriano? Como é que uma coisa dessa pode acontecer? Não sabemos. Talvez, como eu disse, porque ela tem essa capacidade de burlar, talvez por causa de algumas coisas específicas do vírus, mas as vacinas são muito eficazes e estão perdendo pouco dessa eficácia, pelo menos nos trabalhos agora que estão saindo agora, posteriores. E mesmo que percam, a parte de doença grave não está perdendo. Tem um outro lado também. Quando você pega a doença, você vai rolar um dado. Você pode pegar a doença grave, doença leve, você nunca sabe qual que vai ser a tua resposta. Eu tive uma doença levíssima, minha resposta foi muito baixa. Pode ser que eu não fiquei com imunidade nenhuma, mas depois que eu tomei a vacina, isso é padronizado. Eu engano meu corpo que foi uma doença grave, que foi uma doença séria. Então a resposta que a vacina produz geralmente é alta. Quer um exemplo prático disso? Quantas pessoas você conheceu que pegou Covid, foi fazer o teste de sangue e deu negativo? Acredita-se que, 60% das pessoas é que faziam o IgG positivo depois de pegar Covid. Sabe qual foi a taxa de soroconversão, de fazer IgG positivo, da vacina com menor eficácia, não gosto desse termo, que foi a Coronavac? 95%. Quer dizer, quem pegou vírus, 60% de fazer anticorpo. Quem tomou Coronavac, 95%, 97%, dependendo da pesquisa, de fazer anticorpo. Tá vendo? Parece que ela é mais eficaz nisso. Ela engana você que a doença foi grave sempre. Vacinas funcionam. O governo federal disse que vai comprar todas disponíveis. Ótimo, quero ver. Vai entrar numa fila do caramba, porque essas vacinas agora vão ter que ser vendidas para Deus todo mundo, para depois chegar na gente, porque a gente entrou na fila no final. Todas elas estão dizendo que vão trazer para a gente no segundo semestre. Então, qual que é o resumo, qual que é a mensagem desse vídeo que ficou gigante? Segura as pontas. Se proteja até a vacina chegar até você. E o inimigo agora é implacável. A coisa tá feia. E vai piorar. E é isso. Acho que não tem mais nada além disso que eu possa dizer ou mostrar para vocês. Espero que vocês consigam mostrar ele para mais pessoas e que elas consigam chegar até esse momento final do vídeo. E espero que todos vocês estejam bem. Até o meu próximo. Tá certo? Um abraço.